Tiffany Haddish, Elizabeth Moss e Melissa McCarthy como 3 chefonas da máfia. Quantos filmes você já viu com mulheres comandando as operações criminosas dos mafiosos? Inúmeros filmes com homens no papel de líderes da máfia, seja ela italiana, irlandesa, sei lá, mas de onde é que tem máfia, japonesa, são abundantes na história do cinema, das séries, tem Sopranos, tem o clássico Poderoso Chefão, tem a Máfia no Divã, que é bem engraçado. Mas quando a gente pensa sobre mulheres nesse tipo de papel, aí a contagem baixa bastante, né? A única que me vem à mente, assim, logo de cara, é a mãe do Tony Soprano, Lívia Soprano, na série que consagrou esse tipo de narrativa. Hi, Grandma. Outro caso que tem, a gente fez até vídeo aqui no canal, é As Viúvas, que é, eu não tenho certeza se é ligação com a máfia, eu acho que é a máfia irlandesa também, né? E Orange is the New Black também tem a personagem da Red, que comandou por um tempo a máfia russa. I'm back. São pouquíssimos exemplos que a gente consegue enumerar. Se você quer saber o que a gente percebeu de interessante nessa representação de mulheres na máfia em Rainhas do Crime, vem ver esse vídeo. Claire, put a bullet in his head. You girls kill me. Kathy, Ruby e Claire são 3 esposas de mafiosos dos anos 70 em Hell's Kitchen. Quando os esposos são presos pelo FBI, elas assumem os negócios. O filme é dirigido pela Andrea Berloff e é baseado num quadrinho da Vertigo, um selo da DC. E é curioso porque o quadrinho originalmente se chama The Kitchen. E a tradução que foi feita, eu achei meio chulesenta, falar Rainhas do Crime, sendo que The Kitchen é um trocadilho sensacional, porque a história se passa em Hell's Kitchen e se passa com mulheres que são relegadas à cozinha. Most employers don't want mothers. It's a competitive market. You don't know me. O estereótipo da mulher representada em filmes, outras produções de máfia, varia entre a esposa devota e a matriarca que é responsável por cuidar desses criminosos. Na vida real, quando é possível afastar o machismo, a gente consegue perceber a relevância das mulheres em processos históricos e acontece isso também na história do crime, na história da máfia. Para ter uma noção de como isso é sério, até o começo dos anos 90, não se considerava que as mulheres tinham capacidade de participar nesses processos criminosos. Isso, inclusive, atrapalhava as investigações sobre a máfia italiana. No começo dos anos 90, uma mulher tinha sido indiciada por associação com a máfia italiana. E aí, com o passar do tempo, quando foi se percebendo que essas mulheres existiam, aí sim foi possível investigar. Em 1995 já saltou para 89 o número, e assim foi aumentando, tanto em lavagem de dinheiro quanto crimes mais violentos. Tráfico de drogas. Tem o livro de uma jornalista britânica, Claire Longrick, que inclusive escreve para o The Guardian, que retrata justamente a rotina e a vida dessas mulheres da máfia, inclusive chama Mulheres da Máfia. E há uma passagem muito interessante de um juiz de Palermo que disse que as mulheres eram muito burras e que não tinham autonomia para cometer crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo. Eu acreditava nessa coisa absurda, inclusive, de uma inteligência natural intrínseca, né, aos bandidos homens. Essa jornalista fez uma pesquisa muito interessante de resgatar grandes nomes de mulheres que ficaram relegados ali na história e enumerar e contar a história delas nesse livro. E ela diz que o imaginário cultural que a gente tem não retrata a relevância da mulher nesses crimes, na máfia. They have been telling us forever that we are never going to do anything but have babies. Bunch of men that have forgotten what family means. So we remind them. A gente tem modelos de mafiosos até como modelos de homens mesmo. Apesar de criminosos, são caras honrados, que bota lá o fio do bigode para fazer valer a palavra dele e que cumpre os compromissos que ele assume. No filme que a gente tá comentando aqui, Rainhas do Crime. Enquanto as mulheres, a gente não tem mesmo isso. Ela não tá associada a esse imaginário do compromisso, de honrar, e que tem um pouco a ver com o lance da virilidade, da masculinidade, né? Foi relegado até porque a gente não tem muito essa noção da mulher como realmente alguém confiável nos negócios, para poder manter palavra, para assumir compromissos e ir com eles até o fim. Por não existir tanto esse imaginário da mulher nesse espaço, é que esse filme é tão legal, é que Rainhas do Crime cumpre um papel muito interessante. Tanto o quadrinho
quanto agora o filme. E ter essas 3 atrizes também, que são grandes nomes, é ótimo, dá uma força e dá relevância para a história também. É ótimo ver a Melissa McCarthy nesse papel super forte e super sério, porque a gente está acostumada a vê-la em papéis de comédia. A Tiffany Haddish também é muito famosa por papéis de comédia e elas estão seríssimas nesse filme, né? Botando muito medo. Apesar de ter algumas piadas bem engraçadas também, né? Assim, bem irônicas. São piadas que são intrínsecas à própria ideia da máfia, né? Sempre as coisas associadas a esse mundo criminoso, que tem um toque meio cômico, né? Principalmente as brigas entre eles, né? Entre os irlandeses e os italianos, os estereótipos geográficos, né? Ah, os italianos são assim. Há uma leve discussão também sobre a imigração e como se formou a cidade de Nova York e como que essas máfias dominaram determinados bairros, né? Então o Brooklyn é dos italianos, Hell's Kitchen é dos irlandeses. E é bacana ver muito da xenofobia envolvida nesses processos, né? E a questão racial também é muito forte. A Ruby, que é a Tiffany Haddish, ela sofre com racismo o tempo inteiro, porque ela é casada com um irlandês, ela é negra casada com um irlandês, e eles sempre olham torto para ela, sempre com desconfiança o tempo inteiro. Há essa discussão racial e étnica no filme e a questão da xenofobia também. É interessante ter essa personagem, a Ruby, que é diferente do quadrinho. No quadrinho não tem uma personagem negra e ela foi introduzida para dar mais uma camada de discussão na história. É bem positivo isso. They didn't want me in the family in the first place. Essa dinâmica dos maridos ou parentes, né? Pode ser o irmão que morre ou é preso, é bem clássica da vida real. De mulheres que conseguiam lidar melhor com o negócio do que o marido. Mulheres mais inteligentes, mais cuidadosas. É o que a gente vê na história dessas 3 mulheres também. Uma competência diferente dos maridos e que é negada a elas pelo fato de serem mulheres. Inclusive, algo muito interessante que a gente vê nas histórias reais e que tem em The Kitchen é o cuidado com a família. E que também tem outras representações de filme, inclusive naquele estereótipo que a gente falou, da matriarca e que tem todo o cuidado com a família. Esse cuidado com os filhos, por exemplo, é algo que tem de diferente e que fica claro na história. Um fator muito positivo é não ter tratado essa diferenciação entre as mulheres e os homens como algo intrínseco e natural, tipo assim, criminosas mulheres são assim porque são mulheres, né? Como se houvesse um fator biológico que transforme elas num tipo diferente de criminosa, né? Tanto que as 3 têm características totalmente diferentes. Entre elas. Sim, a Ruby tem um tato mais com negócios, com planejamento. A Claire... sim. A Claire é mais violenta, gosta mais do combate, do enfrentamento, e a Kathy é uma líder total, assim, e que tem muita credibilidade. My God, I lost count again. A Claire Longrig falou numa entrevista que ela aprendeu uma lição com o livro, que é não subestimar as mulheres, que às vezes elas são até mais astutas que os homens. A gente vê em Rainhas do Crime o exemplo de como existe uma cultura extremamente machista que impede essas mulheres de chegarem no ponto que elas querem e que elas precisam chegar. E eu acho que está muito ligado ao estereótipo da masculinidade também, que é como o homem tem que ser forte, tem que ser o líder e tomar a situação nas mãos. E para as mulheres é relegado o lugar da cozinha, o lugar do cuidado. Os maridos não gostam nada dessa situação, delas terem ido atrás de resolver a situação e de tomar o controle. E eu acho que eles demonstram muito no filme uma masculinidade extremamente frágil. É como se elas terem resolvido as situações e terem tomado a liderança fosse algo ofensivo para eles. My business. Baby, it's my business now. O imaginário da violência é totalmente dissociado da feminilidade. Talvez por isso a gente tenha tão poucas representações femininas em filmes de violência, especialmente do crime. Tanto é assim que parece muito mais atroz quando uma mulher comete um crime ou se envolve numa organização criminosa do que um homem. Quando a gente vê o caso de uma mãe, por exemplo, de 2 filhos, só para citar um exemplo desse filme mesmo, né? Já que a Kathy, que é interpretada pela Melissa McCarthy, ela é mãe de 2 filhos. Quando a gente vê uma mulher, mãe de 2 filhos, cometendo crimes,
ou se envolvendo com mafiosos para cometer crimes, a gente pensa, meu Deus, que coisa absurda, é uma mãe de 2 filhos, e essas crianças, não sei o quê. Isso é responsabilidade da socialização que a gente cresce, do jeito que a gente cresce aprendendo que é o conceito do que é ser mulher e o que é ser homem. E aí a gente vê que tanto na vida real quanto na representação da cultura existem barreiras para as mulheres serem mafiosas. Por que a gente tem homens aí a rodo, inclusive as pessoas até olhando com admiração do jeito que você começou falando do vídeo, né? Com aquele olhar de esse cara mantém a palavra, é um cara viril, é um cara conquistador, um cara criminoso. E por que a gente não tem essa representação das mulheres? Aí chega Rainhas do Crime pra mexer com isso e fazer de uma maneira super legal. E aí uma observação, tem Elizabeth Moss também. Se você é um espectador do nosso canal, você sabe que a gente é fã, apesar dela ser cientologista, porque a gente analisa The Handmaid's Tale aqui, vamos colocar aqui no card todas as análises que a gente faz, então é um voto a mais aí pro filme. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. A gente esqueceu de falar que a trilha também é sensacional. É puro rock and roll setentista. Pra quem curte coisa velha vai gostar pra caramba. Esse pessoal que, o rock morreu, não sei o que lá, tá aí, prato cheio. Já que Rainhas você do Crime. voltou. Já que você voltou também, então eu quero dar o meu PS aqui, que é pro design de produção do filme. Tanto os cenários, quanto o figurino, quanto a fotografia, é tudo muito bem cuidado, muito bonito e também tem uma identidade criada, não é cópia de nada que eu já vi, é tudo muito bem construidinho, gostei muito dessa parte. Até sexta-feira. Tchau. Tem vídeo novo. Tchau.